Concluindo esse ciclo de estudos sobre a introdução à Bíblia, eu gostaria agora de falar sobre a história da salvação. Não é a história de Israel, que eu já disse que faz parte de um outro tipo de estudo, não é a história da humanidade, mas a história como a Bíblia conta a respeito da salvação. Então nós vamos começar elencando algumas datas que eu penso que são imprescindíveis para qualquer estudo da Bíblia. Para a gente gostar, para a gente aprender Bíblia, eu penso que precisamos de duas matérias. Geralmente um biblista gosta também de história e de literatura. Se você gosta de história e de literatura, bem-vindo. É só embarcar nessa jornada bíblica. Para você que não gosta nem de história nem de literatura, ou de uma delas, peça a Deus, né? Deus me dê a graça de gostar desse trem, para que eu possa, assim, compreender sua palavra. Deus merece o nosso esforço, né? Para quem não gosta, até o esforço se torna até mais louvável. Mas bem-vindo. Vou tentar ajudá-los a gostar, pelo menos, dessa parte bíblica. A primeira data que eu gostaria que vocês tivessem em mente, decorado, né? Eu não tenho medo de usar esse termo decorado, não, porque o decor quer dizer de coração, né? Decordes. Aprender de coração. Coisa que a gente gosta, a gente aprende de coração. Então, decore essa data, 1850, 1800 mais ou menos. Aqui as datas não são precisas, nunca são, mas mais ou menos aí, 1850 antes de Cristo. O chamado de Abraão. Aí começa a nossa história da salvação. Ué, e antes? O que a Bíblia narra, do capítulo 1 até o capítulo 11, é uma reflexão teológica a respeito dos primórdios da criação. Como o mundo foi criado, o dilúvio, a Torre de Babel, todos aqueles aspectos pré-históricos, vamos dizer assim. Mas que não sabemos de data, não temos ideia sobre datas. A história é narrada mesmo a partir do final do capítulo 11, quando o pai, né, Tarer, o pai de Abraão, o toma com a família e sai de Ur dos Caldeus, sai lá da Babilônia. E depois Abraão é chamado no capítulo 12, né, a continuar essa viagem até a Terra Prometida. Guarde bem essa informação. Ur dos Caldeus. O nosso primeiro pai, Abraão, né, parte do mesmo lugar onde o povo vai estar exilado muitos anos depois. Coincidência? Ou o redator que escreveu esse texto conhecia também a experiência do exílio? Isso a gente vai ver aos poucos. Mas a história começa aqui, em 1800, 1850 a.C. Antes, quanto tempo teve? Não sabemos, né? A ciência, há pouco tempo, eu estava lendo que acharam um fóssil de 400 milhões de anos. Quantos anos tem o mundo? Não sabemos. Mas vamos tomar por base esse fóssil de 400 milhões de anos. Então, o que aconteceu de 400 milhões de anos desse animal, não estou nem falando da criação do mundo, estou falando desse animal, até o chamado de Abraão, sabemos nada. Então, a partir de 1850, começa realmente uma história da salvação. Eu brinco com meus alunos sempre que é muito recente, foi ontem. Né? Se você compara 400 milhões de anos com 1850 anos antes de Cristo, quase 4 mil anos atrás, então foi ontem. Proporcionalmente foi ontem. Mas aquilo que vem antes de Abraão é uma reflexão de um homem exilado ou pós-exilado, 500 anos antes de Cristo, refletindo sobre o pecado, refletindo sobre como foi que Deus criou o céu e a terra. Mas isso vamos chegar lá nessa etapa. Por enquanto, vamos partir dessa data, 1850, o chamado de Abraão. Então começou aí a ter o escrito? Calma, vamos devagar.
1850 é o chamado. Agora, o escrito vem bem depois. Então, o fato, Abraão chamado, Abraão que partiu de Ur dos Caldeus, 1850. Quando foi que isso foi colocado por escrito? Muitos anos depois. Estudiosos mais otimistas acreditam que em 800 a.C., 900 ali, né, ou 950, na corte de Salomão, tivesse já escritos, né, sobre partes da Bíblia. Outros, um pouco mais céticos, acreditam que um estudo deste, sobre Gênesis, seja beirando aos 500 anos antes de Cristo. Eu partilho dessa ideia, eu acho que é quase perto do exílio, 580, 600, que essa narração de Abraão vem escrita. Mas vamos chegar no meio termo, né? Vamos dizer que foi escrito em 800 anos de Cristo, né? Nem 950, nem os meus 550. Vamos bater o martelo aqui para ser diplomata, né? Em 850 antes de Cristo. Ou 800 antes de Cristo. Gente, se a história de Abraão aconteceu em 1850 e o escrito, a narração de Gênesis 12, foi escrita em 850 ou 800, estamos com um lapso de quase 1000 anos. Quem escreve está escrevendo depois de 1000 anos do que o fato aconteceu. A Bíblia é sempre assim, acontece o fato, se reflete, se pensa e depois segue a narrativa. Por que eu estou insistindo nisso? Para a gente não correr o risco de pensar que eu estou lendo aqui uma crônica histórica. O escritor do relato de Abraão ouviu falar do seu pai Abraão. Nasceu com esse ensinamento. Refletiu sobre isso em rodas na fogueira, geralmente ali, né? Em torno dos anciãos que ensinavam isso. Para quem ainda vivenciou uma época sem energia elétrica, eu sou dessa época aqui na zona rural, a gente ouvia muita história dos nossos antepassados. Hoje as crianças quase não escutam isso, né? Não tem tempo. Mas a gente ouvia dos meus avós, dos meus pais, a gente sabia quase que de cor. E muitas coisas sabíamos de cor. Abraão também. A história dele era contada. Não tinha registro, não tinha vídeo. Então, contando sobre esse pai que fez uma viagem longa, esse pai que veio para a nossa terra, 1000 anos depois, um homem inspirado por Deus, ou um grupo inspirado por Deus, começa a escrever sobre essa história, refletindo sobre ela. E aí nasce a história de Abraão, o seu chamado. Vai para uma terra prometida. Então essa é a primeira data importante, né? 1850 antes de Cristo.